A paz do Senhor a todos, dando início a mais um programa História e Geografia Bíblica. Estou aqui com os companheiros de mesa, o pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor. A paz do Senhor aos irmãos também. Professor Vinícius, Amém. paz do Senhor. Pai do Senhor, os irmãos, Pai do Senhor a todos que nos assistem. Estamos ainda em tempos de trombetas e festas, e que foi uma grande vitória, né? Estamos ainda vivendo essa alegria, muitos frutos, muitas bênçãos, e é interessante que nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios e vemos que não mudou nada, né? A igreja evangeliza, a igreja cuida, a igreja dá continuidade, né? Nas cartas de Paulo aos Coríntios, tem todas as informações, as doutrinas necessárias para que uma pessoa ela compreenda a obra do Senhor, compreenda o projeto do Senhor. Aqui fala da ordem de culto, como se processa um culto. Aqui fala da orientação para o casamento, a orientação aos patrões, a orientação aos empregados, fala da ceia, a ordem numa ceia. Então, aqui dentro das cartas aos Coríntios, tem tudo o que precisamos, e são muitos assuntos. Por isso, até escolher um texto, eu vou ler um texto, mas antes eu queria dizer assim rapidamente algumas coisas tão maravilhosas que Paulo diz aqui, só no começo. Ele diz assim, os judeus pedem um sinal, mas os gregos buscam sabedoria. Olha que coisa para se pensar, né? Os judeus pedem, pessoas pedem sinais, né? E os gregos já buscam a sabedoria. Depois ele diz, aqui, um pouco de fermento leveda toda a massa. Olha que coisa profunda tem aqui, orientações. Fala lá do atleta. O atleta corre para ganhar uma coroa. É incorruptível ainda. Nós corremos não sem meta, mas por uma coroa incorruptível. Aqui fala que os olhos não viram, né? Ninguém ouviu. O Senhor tem para nos falar. Diz que nós somos carta de Cristo. Olha só. Então, são tantos textos que poderíamos falar sobre eles, mas outra coisa aqui, né, que os homens vos considerem ministros de Cristo. Então, essa questão de se auto-elogiar, de se auto-valorizar, é uma coisa que não é do Senhor, não é bem-vinda, né? Que os homens os considerem ministros de Cristo. Então, que as pessoas veem crédito e seriedade naquilo que está sendo falado e pregado. Mas o texto que eu escolhi está em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. Eu vou ler uma sequência aqui que é muito importante. 1 Coríntios 3, 11 diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém só sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo.
que texto profundo. Nós vamos falar um pouquinho aqui, eu vou fazer essa introdução e já vou passar a palavra aqui adiante. Olha só, o fundamento é Jesus. Sobre esse fundamento, a pessoa vai edificar uma obra. Aqui fala, se ela quer edificar uma obra de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. E depois diz que o fogo vai provar essa obra que está sendo construída. E olha só, madeira, feno e palha, o fogo queima. Ouro, prata, pedras preciosas, o fogo deixa mais puro ainda. Então, aqui está um texto para meditarmos, para que cada um pense, né? Às vezes a pessoa é acusada, não, vocês falam assim, tem aquelas acusações, são seitas, por isso, por aquilo. Ser seita, né, seguir a Bíblia, ir na palavra do Senhor, é seita. E às vezes a pessoa está ali construindo uma obra de madeira, palha, o feno. Vamos ver alguma coisa sobre a madeira, né? A madeira está enraizada nessa terra, né? E a palha, o vento leva para lá e para cá. O feno não é um alimento, não é um alimento para o ser humano, né? É um alimento para os animais, o feno. E então, mas aqui tem um texto que é interessante. Se a pessoa edificou, isso aqui eu não vou dar a conclusão desse texto, cada um vai analisar aquilo que pensa. Mas lá no final diz assim, aquele que edifica sobre o fundamento, o fogo vai provar a sua obra. E algumas, até mesmo sendo queimadas, diz que será salvo, mesmo que pelo fogo. Ou seja, então aqui tem uma palavra, mas nós não queremos correr risco. Por isso nós vamos procurar realizar a obra, edificar essa obra. E obra não é, o pastor Antônio Carlos aqui que é engenheiro, né? A obra não é um edifício concluído. A obra está sendo edificada. Então, diz aqui, se nós temos o melhor material, ouro, prata e pedras preciosas para edificar uma obra, o Senhor diz que é possível edificar essa obra, que é uma obra que o fogo não vai queimar, e quem edificar essa obra vai receber galardão, né? Vai receber um presente do Senhor, que nós não sabemos exatamente o que é esse galardão, mas diz que vai receber um galardão. Se nós podemos edificar da melhor forma, né? E Paulo coloca isso, né? Claro, aqui inspirado pelo Espírito Santo, vamos edificar essa obra da melhor forma, e é isso que nós temos buscado nas nossas vidas. Amém? Então, feita essa introdução, eu vou passar a palavra ao professor Vinícius. Amém. Vamos lembrar o estágio que Paulo ele encontra a igreja de Corinto. Qual era o objetivo do apóstolo? Que essa igreja fosse espiritual. Portanto, nós vamos encontrar até esse texto, né? O que é carnal discerne as coisas da carne. E o que é espiritual? Discerne todas as coisas. O discernimento é uma responsabilidade individual do servo do Senhor. Portanto, nós vamos ver que ao longo dos primeiros capítulos da carta aos Coríntios, Paulo ele vai exaurir estes temas de divisões, desavenças, pecados, tudo aquilo que torna um ambiente impróprio para a operação do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai operar num lugar em que existem divisões. Por isso, o tema dessa carta é Igreja, Corpo Vivo. Se a igreja for profética, se ela exercer o seu chamado, o seu sacerdócio como corpo vivo, então há ali um ambiente propício para o Espírito Santo operar. Por isso,
nós somos classificados enquanto membros parte do corpo de Cristo. E quem opera nesse corpo? É o Espírito Santo. Na tipologia, não é? É o sangue que circula no corpo, é o Espírito que dá vida e manifesta os sinais dessa vida através dos seus membros, através das operações. Portanto, Paulo vai corrigir os costumes mundanos, o paganismo, as influências, como nós falamos aqui, não é? A festa de Dionísio que acontecia na cidade, então os grandes banquetes. As pessoas entendiam que na hora da ceia ia fazer um banquete também. Então, é importante para nós entender que Paulo se preocupou em colocar todas essas coisas em ordem, passo a passo, ponto a ponto, e dizer assim, agora que a igreja foi, não é, doutrinada, agora que as coisas foram postas no lugar, ele, não é, vai dizer assim, um alerta, não é? Sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então, há muitos preocupados, ele disse assim, a respeito da sua vocação, eu nem me considero apóstolo, e eu vou dizer o contrário, eu tive fome, eu tive sede, levei bofetadas, mas tudo isso para cumprir o meu chamado diante do Senhor. Então, alguns conselhos não podem ser desperdiçados, como, por exemplo, sede, não é? Que os homens vos considerem despenseiros dos mistérios de Deus. Então, o que é o despenseiro? Você tem uma despensa, onde você guarda os seus mantimentos, não é? Alguém tem necessidade, aonde vai? Vai na despensa, vai ver o que tem, então ele vai alimentar o povo. Agora, o que está dentro dessa despensa? Paulo disse, despenseiros de mistérios. Paulo não disse sede despenseiros de curiosidades, não disse sede dispenseiros, né, de grandes movimentos, mas dispenseiro de mistérios, ou seja, daquilo que vem por revelação. A igreja tem uma necessidade, a luta se levantou, a igreja precisa se alimentar de mistérios que vêm da eternidade por revelação. Dessa forma, então, Paulo vai avançar nos próximos capítulos e dizer o culto que não agrada ao Senhor. Ele diz assim, são os sacrifícios a ídolos. Tudo aquilo que toma o lugar do Senhor no culto, na nossa vida, se tornou um ídolo. E o que é o sacrifício? Né? A palavra, até sacrifício, vem de duas palavras, né? Sacro, ofício. Então, sacro é santo e o ofício é o culto. Então, meus irmãos, a nossa vida precisa ser um culto santo, que não se mistura com o que é profano. As nossas vidas, dessa forma, nos reunimos e quando nos reunimos para invocar ao nome do Senhor, a vida que há no Espírito de Jesus se manifesta no meio do culto. Então, Paulo vai iniciar agora os próximos capítulos, do 11 em diante, falando agora do culto que agrada. Primeiro, ele pôs as coisas em ordem, para que finalmente pudesse finalizar, caminhar até o fim da carta, dizendo o culto que agrada a Deus. E nesse assunto nós vamos, né, nos deter um pouco mais aqui. Então, Paulo, ele vai dar nomes a essa manifestação do Espírito Santo. E ele vai dizer assim, porque há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, há diversidade de operações, há diversidade de dons. A palavra é carisma, ou seja, a diversidade de carismas. O pastor Antônio Carlos vai falar sobre esses carismas aqui, né? A diversidade de ministérios, a palavra ali original, diversidade de diaconias, que não se confundem com o diaconato, que é uma outra questão, mas é ministério, governo,
aí é diversidade de diaconias. Até que então ele vai dizer assim, há diversidade de operações. Quando tudo isso está em ordem, operações ali é energeia, ou seja, a operação, a manifestação do poder que só vem de Deus. Deus manifesta o seu poder intervindo desde a eternidade no meio do culto. Por isso o culto vivo é quando essa energeia que vem de Deus, ela se manifesta dizendo todos os dias para a igreja, Jesus está vivo. A igreja que é profética precisa ter isso todos os dias. Portanto, vou passar agora a palavra, né? Os pastores aqui, pastor Antônio Carlos. Nós vamos entrar agora em temas muito importantes que fazem parte do nosso dia a dia de igreja, não é, pastor? Amém. Ainda só um complemento do texto inicial, né, que diz que toda obra ela é provada pelo fogo. Então, o fogo aqui é o Espírito Santo. Então, não é o homem que vai julgar, está certo, está errado, a pessoa diz está certo, outro diz está certo, um diz que é de Apolos, outro diz que é de Paulo, e Paulo que está certo, Apolos, Cefas. Então, havia essa confusão aqui em Coríntios. E então, Paulo, ele coloca, o fundamento é Cristo e quem prova o certo ou errado é o Espírito Santo. Então, não é o homem. Pastor Antônio Carlos, vamos entrar aqui nos carismas. Amém. Mais uma vez, a paz do Senhor, meus irmãos. A primeira carta aos Coríntios tem uma amplitude muito grande aqui, já mencionado aqui pelos pastores. E só para não deixar nada ficar para trás, porque nós vamos entrar no capítulo 12, que são os dons espirituais. Vamos lembrar aqui que Paulo falou a respeito do ministério, que é lícito o obreiro viver do ministério. Ele diz aqui no capítulo 9. Mas ele diz que não usou disso, porque essa glória que ele tinha de não ser pesado a ninguém, ninguém tiraria dele. E nós aqui na Igreja Maranata não estamos dizendo que ninguém está errado por causa disso. É lícito. Se nós ministramos o que é espiritual, não é demais que nós tomemos o que é material. O apóstolo Paulo fala isso. E digno é o trabalhador do seu salário. Porém, Paulo diz que não usou de nada dessas coisas. Ele trabalhou com as próprias mãos e temos uma orientação do Senhor de fazer desta forma também. Os pastores da nossa igreja, Maranata, Igreja Cristã Maranata, todos são voluntários, os diáconos são voluntários, as irmãs são voluntárias, todos. A limpeza da igreja é feita por voluntários. Foi o que o Senhor nos orientou e fazemos de todo o coração. O outro ponto também, ainda que foi citado, mas que merece uma palavra, é a ceia do Senhor. O professor Vinícius falou da ordem, porque muito bem, acertadamente, ele diz que Paulo, antes de falar da ceia e dos dons, da ordem do culto, ele procurou ver os problemas da igreja, porque uma igreja com pecado, com impureza, com dissensão, com outros tipos de problema, não tem lugar para a operação do Senhor. Então, ele, vamos dizer assim, se ele estivesse entrando lá na igreja dos Coríntios, ele ia colocar primeiro em ordem essas coisas. Agora sim, essas coisas em ordem, vão falar dos dons espirituais, ou das coisas espirituais. Mas a ceia do Senhor, no Velho Testamento, Israel tinha 7 festas. De forma muito precisa, quando se tratou da Páscoa, e Cristo é a nossa Páscoa, diz Paulo, né? Foi sacrificado por nós, lá foi o Cordeiro. O Senhor disse que essa festa deveria ser comemorada todos os anos em memória. E memória quer dizer, não podia esquecer daquilo que Deus fez. E Jesus, a única festa que ele recomendou foi a ceia. Fazei isso em memória de mim. E lembrando... Até que eu venha, ele disse. Até que eu venha, exatamente. E o seguinte, ele derramou o sangue por nós, para que nós fôssemos corpo de Cristo. Já entrando de forma direta, sem dar muita explicação, o corpo humano,
o que circula e que dá vida ao corpo humano é o sangue. E Jesus, quando derramou o seu sangue, derramou o seu Espírito Santo. Ele disse, se eu for, eu enviarei o Espírito Santo para cuidar da igreja. Então a igreja viva é aquela na qual, é o corpo no qual circula o Espírito Santo, dando vida e através do qual o Senhor se manifesta à igreja. Outra coisa também com relação à ceia, também o Senhor disse que quando entendemos bem a ceia, somos até curados. Quando entendemos o que é corpo, né? E então, quando nós tomamos elementos indicados pelo Senhor Jesus, o pão e o vinho, embora que tipificado, né, que o vinho que tomava na ocasião, nós tomamos café com pão, eles tomavam vinho com pão. O vinho era o suco da uva, não era fermentado, não tinha álcool, até porque na Páscoa não podia ter nada com fermento. Então era o vinho puro, realmente. Mas, então, quando nós tomamos esses dois elementos, nós estamos dizendo, através deles, que nós estamos na aliança que ele fez conosco. Como que você diria isso? Nos dias de hoje, você vai fazer um acordo com alguém, você vai ser na palavra, você vai assinar um contrato, mas quando você fala muito bem com o Senhor, é quando você toma o pão e o vinho e participa da ceia. Então você está dizendo que você está dentro do acordo que o Senhor Jesus fez e que deu a vida para que nós tivéssemos vida eterna. Então, feita essa colocação, vamos entrar nos dons espirituais. E o apóstolo Paulo começa assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Essa palavra ignorância tem dois sentidos. Um, você simplesmente não saber. E quem não sabe até hoje que está assistindo, está passando a saber que não vai ignorar mais os dons espirituais. E a igreja, os servos de Deus, é o outro sentido de ignorar, é saber, mas não praticar. É saber, mas não levar em conta, esquecer. Então o apóstolo Paulo é pontual. Não quero que sejais ignorantes. Ele cita 9 dons que eu vou citar aqui. Para dar início aqui, ele diz assim: a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Vamos só citar por enquanto. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, a fé. A outro, os dons de curar. A outro, a operação de maravilhas. Operação de maravilhas é aquilo que não é possível pelos meios naturais. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos. A outro, a variedade de línguas. E a outra, a interpretação de línguas. Então vamos começar aqui a pontuar esses dons que nós precisamos saber até para usar nas nossas orações. O apóstolo diz assim: quem fala línguas, ore para que possa interpretar. Então ele está dizendo que os dons se aperfeiçoam, que você pode buscar os dons espirituais, e nós devemos ardentemente buscar os dons espirituais. E uma palavra aqui que o pastor Ian disse, ele citou aquela profecia de Joel, dizendo que esta profecia, esta promessa, diz respeito a vós, vossos filhos, a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então isso está em vigor. E Pedro lembrou isso em Pentecostes, né? Ele lembrou a profecia de Joel: vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, falarão novas línguas. Assim, nos últimos dias, então... Estamos nos últimos dias. Então não terminou lá no primeiro século, né? Exatamente. Então a igreja é viva quando ela usa os dons espirituais. Não sei se será propício, pastor Ian, professor Vinícius, tem um corinho das crianças que fala os 9 dons. Não sei se nós teremos a oportunidade de cantar um pedacinho
para todos aprenderem esse hino, para lembrar dos 9 dons. Amém. Vamos colocar, porque aí é mais fácil de decorar, Mais né? fácil de decorar, não esquecer, não ignorar, como o apóstolo Paulo disse. Dons do Espírito Santo, bênçãos que almejam tanto, são como pedras preciosas, como perfume das rosas. Sabedoria, ciência e fé, dons de curar e maravilhas, profecias, discernimento, línguas estranhas, interpretação. Então aqui estamos penetrando aqui no entendimento que os dons espirituais estão na nossa vida diariamente. Nós acordamos, será que o Senhor me deu um sonho essa noite, um sonho de Deus? Aliás, dos muitos pensamentos vêm os sonhos, mas tem sonhos que vêm de Deus, não é? Será que o Senhor me deu um sonho? Será que o Senhor me deu uma visão aqui ao acordar, ou durante o dia, na minha oração? Bom, então faz parte da nossa vida cotidiana na igreja. E o culto é maravilhoso quando ele é dirigido pelo Espírito Santo, com os dons espirituais. Então, uma das primeiras menções que fazemos aqui, já falamos aqui de não ignorar, botar muita atenção. Aliás, aqui, professor Vinícius, pastor Ian, como o assunto é de alta importância, faz parte da nossa vida diária, da nossa prática de fé, eu acho que precisamos levar um tempinho aqui, examinando algumas coisas, para que nós possamos ser mais usados nas mãos do Senhor. Então, a primeira coisa que se fala aqui, são 9 dons, e quantos dons estão sendo praticados? Nós estamos esquecendo de algum? Podemos falar assim, fazendo uma comparação, o que é mais fácil para o Senhor? Dar uma visão ou dar uma cura? O que é mais fácil? Para o Senhor é a mesma coisa. Sim. Mas sabemos que o Senhor não vai curar todo mundo. Mas existe o dom de cura. E a operação de maravilhas, que é aquilo que não se pode pelos meios naturais, nem o médico pode resolver. Vamos colocar atenção que faz parte dos 9 dons. E faz parte da vida da igreja. Deus pode usar, sim, para curar. Deus pode usar para fazer uma maravilha, fazer uma obra maravilhosa, fazer uma coisa, uma cura impossível, porque não há nada impossível para Deus. Então vamos colocar atenção agora na hora que os irmãos orarem, vamos orar pelos 9 dons, porque um sinal na igreja edifica, muitas vezes traz salvação, não é? Então vamos colocar atenção nisso. Agora, então os 9 dons, já devemos ter cantado o louvor, né? Sim. Não é isso? Então, lembrando, agora, quem é usado em dons, aqui começa nós entrarmos na profundidade. Quem é usado em dons precisa ser uma pessoa espiritual. Porque Paulo diz assim, ninguém diz que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Então, quem tem dom espiritual precisa ser uma pessoa de consagração. Sem consagração não tem dons. Sem oração não tem dons. Então, se você não está orando, é preciso colocar em ordem isso e cuidado na entrega de dons, que o dom é coisa de alta seriedade. Nós precisamos ter todo o cuidado.
Agora, quando falamos isso, vamos falar até outras coisas aqui com relação aos irmãos que têm dons. Mas, pelo menos, vocês têm dons. Tem muitos que nem têm o dom. E tem mais, tem o dom que não está aperfeiçoado. Você está vendo, mas não está vendo bem. Cita-se, até muitas vezes comentado, né? O cego de Betsaida. Jesus orou por ele, ele disse assim, vejo os homens como árvores. Aí, quer dizer, ele era cego, mas estava vendo, não estava vendo direito, mas estava vendo. Passou a ver, mas não via bem. Aí Jesus orou outra vez, passou a ver bem e de longe. Então o dom aperfeiçoa. Às vezes você está tendo um dom incompleto. Às vezes você tem um dom que não tem sentido nenhum, ninguém entende nada do dom. Precisa orar mais para aperfeiçoar, para ver bem. O dom se aperfeiçoa. O Senhor pode dar profundidade nos dons espirituais. Sempre lembrando, nós estamos falando do dom de ciência. Outra coisa é o seguinte, que o pastor Amadeu, que dá aula no seminário, não é? É nosso professor, ele faz um destaque do dom de sabedoria e do discernimento de espíritos. Isso porque nós chamamos o entendimento do dom de discernimento, que está dentro do dom de sabedoria. O discernimento de espírito é outra coisa, é você saber como... Quando você viu um irmão na igreja, ou entrou um visitante, o Senhor pode te revelar, pelo dom de discernimento, você discernir a situação espiritual dele. Se uma pessoa está bem espiritualmente, se está mal, isso é discernimento de espíritos. Agora, o discernimento, que muitas vezes na Bíblia é chamado de interpretação, no caso de José, interpretou os sonhos, né? Está dentro do dom de sabedoria, porque a sabedoria coloca em ordem as coisas. Outra coisa, tudo isso muito comentado, mas estão fazendo questão de falar, por ser muito importante. O dom, ele tem discernimento, ou seja, ele tem interpretação. Quando estamos no corpo, até aqui vai valer a pena alguém falar sobre corpo, né? Até porque tem muitas pessoas que não estão indo aos cultos e não estão sabendo o que é corpo. Porque corpo é o seguinte, você já imaginou uma mão andando sozinha no meio da rua? Essa mão é autônoma, ela não faz parte do corpo. Vai morrer, vai morrer. Um corpo isolado morre. Agora, o que é corpo? O olho vê, a boca fala, a mão executa, a perna anda, e a igreja é um corpo que tem tudo, onde todos os membros contribuem para o todo. Vou dar uma explicação fácil. Às vezes eu tive um dom, não tive a compreensão dele, vem outro irmão que tem o dom de sabedoria e dá o discernimento. Vou falar outro, eu não tenho interpretação de línguas. For orar comigo, o Senhor usou outro que tem interpretação e Deus falou comigo pela interpretação de outro. Isso é corpo. A obra de Deus é corpo. Então é importante participar do culto, porque o culto é o lugar onde acontecem as operações do Espírito Santo. Importante participar do culto e que tenhamos os dons espirituais. Pastor Antônio Carlos, nós já estamos bem avançados no tempo desse programa e esse assunto dá um programa inteiro. O pastor disse isso lá no começo. Então nós vamos encerrar esse episódio por aqui e vamos iniciar já no próximo falando da ordem do culto. Sim. Né? E eu só queria lembrar ainda aqui que nós estamos estudando nas cartas lá de Apocalipse, Tiatira. Tiatira quer dizer sacrifício contínuo, ou seja, o culto repetido. Né? Aquelas liturgias Sim. repetidas, cansativas. Sim. E nós vamos ver na ordem do culto que o culto não pode ser um sacrifício contínuo, uma liturgia repetitiva. Ele tem que ser vivo, tem que ter dons espirituais. Então nós vamos falar no próximo programa, no próximo episódio, como é essa ordem no culto, como funciona o culto pelo Espírito Santo, não uma liturgia apenas. Então, a paz do Senhor, pastor Antônio Carlos. A paz do Senhor, paz do Senhor. Paz do Senhor, professor Vizício. Amém. Paz do Senhor, os irmãos. Amém.
Paz do Senhor a todos.